Pessoal, vamos falar a respeito dos nossos acordos internacionais. Bom, primeiramente dizer que o Brasil, ele mantém vários tipos de acordos internacionais com vários tipos de países, né? Você sabe muito bem que existem muitos brasileiros que trabalham fora do Brasil. Eles trabalham em empresas em outros países, né? Por exemplo, um exemplo clássico que todo mundo conhece são os decassegues, né? Pessoal que saiu daqui, descendentes dos japoneses, que foram trabalhar no Japão. Porque você sabe que tem muitos países, principalmente países europeus, até países asiáticos, no caso do Japão, que necessitam de mão de obra. Então eles necessitam muito de mão de obra de outros países, né? Até porque a população às vezes está um pouco envelhecida e dependendo da atividade, né, os jovens, que são a sua minoria, não executam esse trabalho. Então, eles captam muita mão de obra de outros países. E o Brasil é um deles. Então, o Brasil ele manda muitas pessoas para trabalhar em vários países. Então, para isso foi necessário que se fizesse acordos internacionais. Esses acordos internacionais para quê? Justamente para avisar esse período trabalhado em outro país para ser considerado no Brasil para determinados tipos de benefícios. Não são todos. E vice-versa. A pessoa, por exemplo, um decassegue, um descendente, que foi trabalhar no Japão e prefere ficar morando no Japão, ele poderia também levar um período daqui para lá. Então, a respeito disso que a gente vai falar nessa aula, esses acordos internacionais. Artigo 142, o decreto 3048/99. Eles permitem, então, ao segurado e aos dependentes garantir direitos previdenciários na legislação nos países no qual o Brasil mantém acordo. Os benefícios são concedidos de acordo com a legislação de cada país. Então, pode ser que um determinado acordo com um determinado país, esse pode ser considerado para alguns tipos de benefícios e para outros não. Tá ok? Então, nem todos os acordos internacionais com todos os países são iguais na questão dos benefícios que poderão ser concedidos. Ele pode ser pago em regime de cotização e mediante alguns mecanismos operacionais que são previamente estabelecidos já nesses acordos. Eles levam em conta elevado volume de comércio exterior, investimentos externos significativos, intenso fluxo migratório, né? Como eu já disse, o Brasil ele tem muita mão de obra que sai do Brasil para trabalhar em outros países, sujeita à legislação de outros países. Intenso fluxo migratório, né? Aspectos culturais históricos e relações especiais de amizade. Então o Brasil mantém. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um período que uma pessoa trabalhou no Brasil e agora, por exemplo, ele foi morar e trabalhar na Itália e ele trabalhou sujeitos às normas italianas e agora ele voltou ao Brasil, ele poderia considerar esse período lá que ele trabalhou na Itália num benefício aqui da Previdência. Lógico, existe toda uma documentação, inclusive essa documentação ela tem que passar pelo consulado, porque tem que ser feita a tradução dessa documentação. Imagina vocês um documento que vem de alguns países, né, países europeus, às vezes de língua inglesa ou de língua francesa, mas nós temos também os países orientais, né? Vem declarações do Japão, que está tudo escrito lá naquele idioma japonês, enfim. Então a gente precisa ter uma tradução para que seja analisado aqui no país. O Brasil dispõe de algumas agências espalhadas pelo país e determinadas agências fazem benefícios previdenciários de acordo internacional com determinados países. Lógico, quando você pede um benefício de aposentadoria ao idoso, de um acordo internacional, no exemplo, com a Itália, você vai protocolar esse pedido junto ao meu INSS, que é o site da Previdência Social, e esse pedido vai para a Agência de Acordos Internacionais de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é uma agência especializada nesse tipo de benefício.
Então, nós temos aí alguns estados, alguns municípios dos estados, cada um deles são especializados em determinados países, onde o Brasil mantém acordo internacional. Então, uma vez feito esse protocolo, é feita essa análise, e como eu disse, não é para todo o benefício aqui no país. A grande maioria dos acordos prevê que o tempo considerado lá nesse país, onde ele trabalhou no exterior, vai ser considerado aqui no Brasil para benefício de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e auxílio-doença. Normalmente, os acordos internacionais não consideram o tempo trabalhado fora do país, aqui no Brasil, na aposentadoria por tempo de contribuição, ou hoje na aposentadoria programada por tempo de contribuição. Então, assim, é necessário que a gente veja o acordo com cada país e qual o critério que foi feito nesse acordo. Para isso, existe no site da Previdência Social os tipos de acordo, com quais países, as suas cartilhas, para verificar que tipo de acordo que se tem, quais benefícios estão considerados naquele acordo internacional com aquele país. Alguns países, que o Brasil possui acordo bilateral. Todos esses aí: Argentina, Cabo Verde, Chile, Espanha, Grécia, Japão, Luxemburgo, Itália, Paraguai, Portugal, Uruguai, Bolívia, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, Venezuela, Andorra, França, Estados Unidos. Então, veja bem, é uma gama de países que se tem acordo internacional. A gente precisa entender cada acordo internacional? Não necessariamente, mas é importante que quando a gente vai fazer algum pedido de aposentadoria de acordo internacional de qualquer um desses países, que nós acabamos de citar aí, a gente tem acesso a esse acordo pelo site da Previdência Social para verificar que tipo de benefícios que poderão ser concedidos com relação a esse acordo feito com determinado país. Tá ok? A gente se vê então na nossa próxima aula.